que o meu irmão João escreveu? Apocalipse capítulo 22, verso 10, sim ou não? Na ilha de Pátimo. Mas Jesus não voltou. E como é que a minha irmã Ellen Goldwhite, inspirada pelo Espírito Santo, o mesmo que inspirou meu irmão João na ilha de Pátimo, mais uma para vocês aí, deixa aí quantos anos tem que a minha irmã Ellen Goldwhite começou a ter as revelações inspiradas pelo próprio Eterno. Então, se fosse assim também, meu irmão João era um falso profeta, porque Cristo ainda não voltou. E quando nós olhamos, ainda continuando, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, no penúltimo versículo da Bíblia, lá está escrito assim, ó. You which testifieth thus things safe, surely I come quickly, amen. Even so, come, Lord Jesus. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, sim. Ora, vem Senhor Jesus. Dá para você ver o tamanho do problema? O que a palavra do nosso Pai falou para nós? Ó? He which testifieth thus things safe, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Então, o meu irmão João é um falso profeta. Porque se no último livro da Bíblia, no último capítulo, no penúltimo versículo, ele fala que Jesus cedo viria. E Jesus ainda não voltou. Mas deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Cada dia que nós que nós vejamos, que nós vemos anoitecer, amanhecer, é um dia menos para Cristo voltar. Acredita que eu, desde Ninitaço, buchudaço, resumindo, Ninitão buchudão, eu nunca me preocupei com a volta de Jesus. Eu nunca me preocupei com a volta de Jesus. Sabe qual é a minha preocupação? É de estar com Cristo todos os dias, que eu me preocupo de estar com Ele todos os dias, mantendo o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe por quê? Porque eu posso bater as cambitonas, as cambitinhas antes dele vir. E aí? Para que eu vou me preocupar com a volta dele? Não, eu tenho que pregar a volta de Cristo, alertar o povo, mas eu tenho que estar preparado para morrer em Cristo a qualquer momento. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver a diferença? Desperta tu que dormes. Cedo Cristo virá nos buscar. O que a palavra dele mesmo fala? O que ele mesmo deixou inspirado e usou nossos irmãos? Inspirou nossos irmãos? Um dia para Deus é como 1000 anos, e um ano para Deus, e 1000 anos para Deus é como um dia. Desperta do que dormes. Vamos estar preparadão para a honra e glória do nosso Eternão. Amém? Vamos lá, ó. O que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó? Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Aquele que é... Quem é injusto, continue fazendo injustiça ainda. Aquele que é injusto, continue fazendo injustiça ainda. Aquele que é imundo, continue a ser imundo. E aquele que é justo, continue a ser justo. E o santo a santificar-se. Na tua tradução pode estar assim. Olha nos meus olhos aqui. E aí sabe o que acontece com tudo isso? Aquele que é justo, continue a ser justo. Na tua tradução, aquele que é justo, continue na prática da justiça. Cada tradução vai dar diferente. Aí sabe o que a palavra do nosso Pai quer de mim, de você? Que nós guardamos os mandamentos dele. Que nós cheguemos ao pleno conhecimento que os mandamentos dele é eterno. Inclusive o 4º mandamento. E que nós chegamos ao pleno conhecimento
que nós somos filhos do nosso pai Abraão e que nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E tão breve nós estaremos com Ele na eternidade para todos sempre. Se a desculpa é, eu não guardo o sábado porque eu sou gentil. Jesus guardava o sábado porque ele era judeu. Paulo guardava o sábado porque era judeu. E me diz uma coisa. Romanos, Atos, ele estava pregando para quem? Gálatas, ele estava pregando para quem? Primeira e segunda aos Coríntios, ele estava pregando para quem, meu irmão Paulo? Primeira e segunda aos Timóteo, ele estava pregando para quem? Hebreus, ele estava pregando para quem? A partir de hoje, Satanás não vai te seduzir mais. Sabe por quê? Porque hoje você vai ter o pleno conhecimento da verdade que você não é mais gentil. Desde o dia em que você aceitou a graça como teu Salvador. E a partir de hoje também você vai ter certeza, se você amar Cristo, se você verdadeiramente estiver mesmo nos teus planos de você estar com Cristo na eternidade, porque lá os mandamentos do nosso Pai continuam, é eterno. É eterno. Inclusive a guarda do quarto mandamento lá é eterno. E lá tem lei. Por que Satanás foi precipitado lá de cima? Por quê? Porque lá tem lei. Lá não é bagunça. E detalhe, lá a graça já estava lá. Nenhum que foram salvos do Velho Testamento, que já morreram salvos, até esse vídeo aqui. Até você estar assistindo esse vídeo aqui. Quem morreu salvo. E os que irão morrer salvo até Cristo voltar, ninguém foi salvo, ninguém morreu salvo, ninguém será salvo por obra, por lei, por mandamento, por ser um bom pastor, bom pregador, bom esposo, boa esposa, bom marido, boa marida, bom filho, bom pai, vai botando tudo num pacote só. Ninguém foi salvo por obras, por lei, por mandamentos, por ser bom. Ninguém será salvo por lei, por mandamentos, por ser bom, por obras, por boas obras, por bons frutos. Todos serão salvos exclusivamente pela graça. E a graça é eterna. Não venha com esse papinho de dizer que eu vivo no tempo da graça, eu vivo debaixo da graça. Cuidado para você não cair em uma grande desgraça. Sabe por quê? Porque a graça não é uma graça. A graça, ela é santa, ela é reta, ela é justa, ela é boa, ela é eterna. E ai de nós se ela não fosse amor. Só que vai chegar o momento que a graça vai continuar sendo amor para os séculos dos séculos com todos aqueles que foram salvos. E com os perdidos, a graça vai fazer descer fogo consumidor. Sabe por que muitas pessoas se perderam o mundo fora aí? Principalmente sendo guiada por falsos pastores por aí afora. Com essa lenga-lenga, eu não vou falar que Satanás é poderoso para não espantar o povo. Deus te ama de qualquer jeito. Permanece assim, que Deus ele é amor. Deus vai te transformar. Deus vai não sei o que. A pessoa aceita Cristo como seu Salvador e vivendo na porcaria, no velho homem, na safadeza, na pilantragem, tudo que não louva e não glorifica o Eterno. E aí sabe o que acontece? Os pastores incentivando as ovelhas a viverem na prática do pecado. E quantas ovelhas não morreram aí, perdido o joião no meio do trigão? E está escrito. Quem foi que deixou escrito para nós, saindo da boca dele, habitando o corpo de carne aqui? Deixai o joio crescer no meio do trigo. Não arrancai para que, arrancando o joio, não arranque o trigo também. O que significa isso? Porque se a pessoa estiver pecando dentro da igreja e ancião, diácono, pastor, todo mundo tirar a pessoa, sabe o que acontece? Outros ali vão dizer assim, que igreja é essa? Que Deus é esse? Cadê a misericórdia? Deus não é amor? Imagine a rebelião que iria criar dentro da igreja. Por isso que Cristo, com o seu infinito amor, com a sua infinita sabedoria, onisciência, onipresença, ele sabia e sabe todas as coisas, porque ele é eterno.
ele deixou escrito o quê? Ó? Não, porque o que diz a parábola? Então o servo chegou para o Senhor da terra e falou, Senhor, arranquemos então o joio. E o que o dono do plantio falou? O dono da terra falou? Não, para que vocês não venham arrancar o joio e arrancar o trigo também. E aí sabe o que acontece com isso? Quantas pessoas não morreram perdidas sendo joião no meio do trigão? E o que ele falou mais ainda? No tempo da colheita, no tempo da ceifa, arrancai primeiro os trigos, amarrai os fechos e lançai-o no fogo. Ali haverá o quê? Gritos, choros e ranger de dentes. Pecado nunca foi brincadeira. E pecado nunca será brincadeira. Que nós venhamos, meus irmãos, estar nessa prática aqui, ó. E aquele que é justo continue a ser justo. E o justo continue na prática da justiça. Porque o grandioso eu sou. Verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. Não para nós continuar vivendo na prática do pecado. Mas para nós ser gratos à graça. E viver com a graça. E o nosso corpo é o quê? O templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. E não é nós, e não é o quê? E não é de nós mesmos. Porque não foi nós que formamos o nosso corpo. E não é dos nossos pais, da nossa mãe, por aí afora, não. É do Eterno. É do Eterno. E deixa a Bíblia falar para nós. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá. Ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 13. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Você sabia que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho de Abraão? Você sabia que automaticamente você já é judeu? Você sabia que automaticamente você já é israelita? Você sabia que automaticamente você já é da família de Deus, com o cidadão dos santos, e vai estar com o nosso Rei dos Reis para os séculos dos séculos? Não sabia, né? Sabe por quê? Porque onde você está não é a igreja verdadeira. Não é, pastor? E principalmente a você, pastor, que está aqui, que não tem nenhuma teologia, deixa eu te dar um recadão aqui do nosso Eternão. Não foi à toa que você caiu aqui. E se você permanecer nesse lugar onde você está, você sabe, Apocalipse capítulo 18, verso 4, Revelation chapter 18, verse 4. And I hear another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Eu vi outra voz no céu que dizia, Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sai dela, sai desses movimentos de onde você está, que pega a lei do Eterno, que pega a lei moral do Eterno, que pega os mandamentos do Eterno e lança pelo chão, zomba, pisa, sapatia por aí afora. E muitos pastores morreram dentro desses movimentos onde você está. Não foi à toa que você caiu aqui. E mais ainda. Pede perdão para o Eterno. Arrependa dos teus maus caminhos, dos teus pecados. E de antemão, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reúne teus filhos, tua casa, tua família. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor para te perdoar. Não relute, não.